Olá, professor, olá, professora. Você já se viu numa situação na qual aquele aluno ou aluna que geralmente tem resultados bons, ao se deparar com uma simples recuperação ainda no primeiro bimestre ou trimestre, surta, entra em desespero ou pior, duvida da sua avaliação? Aí te procura, conversa com você e mesmo após você explicar o que aconteceu, não se dá por satisfeito e leva o caso às instâncias superiores como coordenação e direção? Isso quando não é o pai ou a mãe que colocam em dúvida a qualidade do seu trabalho. Pois nesse vídeo eu vou trazer à tona uma visão sobre uma geração com sérias dificuldades de lidar com o fracasso. E como isso transforma as nossas vidas e a rotina das escolas em um verdadeiro campo de batalha. Se você se interessou pelo tema, já vai dando um like aí embaixo. E se você já se deparou com alguma das situações que eu vou descrever aqui, comenta aí para a gente trocar experiências e soluções que podem nos ajudar e ajudar outros colegas no futuro. Esse vídeo de hoje pretende ser uma reflexão para professores, pais e estudantes. Não é novidade para nenhum profissional da educação que o ambiente escolar para muitos alunos e seus pais se transformou em um ambiente pesado, no qual se parte do princípio de que a escola teria por objetivo dificultar a vida dos estudantes, impondo derrotas através de sistemas de avaliação cada vez mais duros. E que os professores seriam pessoas rancorosas que desejam o pior para os jovens. Sendo bem franco, eu não descarto em 100% essa segunda hipótese. Afinal, em todas as áreas, há profissionais sérios e outros nem tantos, ou mesmo infelizes com as suas escolhas profissionais. Porém, reduzir toda uma categoria profissional a isso, ou usar deste argumento para justificar os próprios erros ou defender incondicionalmente os filhos, por mais que estes errem, já é demais, né? E é bem comum que crianças e adolescentes cheguem em casa justificando resultados ruins, dizendo esse professor não gosta de mim, ou qualquer outra justificativa que muitas vezes também pode ser expressão do próprio comportamento do aluno diante daquelas aulas, sabendo-se que nem todo mundo está disposto a admitir que erra. Mas eu também não vou generalizar. Como profissional responsável, que considero ser, observo atentamente meus alunos e procuro, junto à orientação ou coordenação, saber o máximo sobre a vida e o histórico familiar de cada um, entendendo que cada caso é um caso, que não existe padrão de pessoa, nem de professor e nem de aluno também. Aliás, boa parte desse climão não existiria se todos praticassem essas lições básicas de empatia. Mas a grande pergunta que eu quero levantar é a seguinte: de onde vem todo esse clima de conflito no ambiente escolar? Boa parte desse sentimento e desse clima pesado tem origem em algo que eu considero um verdadeiro fenômeno geracional. Acredito, inclusive, que se nós tivéssemos um pouco mais de disposição e empatia, talvez conseguiríamos entender melhor parte desses alunos e dos seus pais. E tudo começa mesmo com as mudanças das gerações. E aqui eu quero abrir um parêntese para falar sobre as diferentes gerações. Os estudos sobre o tema nos dizem que as últimas gerações presentes no mundo ocidental são a dos baby boomers, aqueles nascidos entre o final da Segunda Guerra e o início dos anos 60, a geração X, dos nascidos entre 1961 e 1980, a geração Y, nascida em meados dos anos 90, e a geração Z, nascida entre meados dos anos 90 e 2010, e que compõe a maior parte dos nossos alunos e alunas. A próxima geração é a Alfa, é a que nasceu após 2010. Visto isso, vamos pensar um pouco, analisando essas transformações e principalmente a partir do ponto de vista das classes médias. Eu, assim como boa parte dos professores e professoras e também dos pais dos nossos alunos, sou fruto da chamada geração X, aquela que nasceu entre os anos 60 e 80, que vivenciou tempos difíceis, que teve pouco acesso à tecnologia
ou acompanhou o seu avanço passo a passo, como é o meu caso. Na falta de brinquedos e recursos, imaginamos, inventamos soluções, criamos nossos próprios brinquedos. Quem não se lembra dos carrinhos de rolemã, que no meu caso só percebi que precisava colocar algum tipo de freio enquanto descia a primeira ladeira? Você já imagina o resultado, né? Tivemos a TV como nossa babá eletrônica. Lemos quadrinhos, caímos, nos quebramos, nos ralamos. E boa parte desse medo de se machucar vinha do pincel usado para passar o mertiolate nas feridas. E se você faz parte da minha geração, por mais privilegiado que fosse, como eu considero que fui sendo filho de médico, tendo acesso a boas escolas, por exemplo, você vivenciou anos bastante duros para a economia e se viu privado de muita coisa. Ou porque tudo era muito caro, porque faltava grana, pois os preços subiam todo dia, ou porque seus pais, muitas vezes da geração baby boomer ou anterior, tendo sido criados numa dureza maior ainda, talvez acreditassem que o mais importante era que nós crescêssemos fortes para resistirmos à dureza do mundo real. Com isso, muitos entre nós cresceram jurando para si mesmos que os filhos não passariam pelas mesmas dificuldades. Ganhar dinheiro virou obsessão ou o único caminho para a felicidade para muitos da nossa geração. Alguns de nós tiveram filhos da geração Y, ou como também são conhecidos, os millennials. Outros que, como eu, foram pais um pouco depois, têm filhos da geração Z. E como prometido, um grupo considerável entre nós trabalhou duro, superou crises, para dar aos filhos tudo o que fosse possível e que eles mesmos não puderam ter acesso, pelos mais variados motivos, como os que eu disse antes. E é bem provável que em algum ponto se tenha perdido o limite, negando aos próprios filhos algo que fez a essência, que moldou a nossa própria geração: a dureza, as dificuldades, as frustrações, as derrotas, que na maioria dos casos eram impostas pelas crises econômicas que vivemos. Compensamos nossa falta de escolhas, dando uma infinidade de opções aos nossos filhos: o que comer, com o que brincar, como se comportar. E quando eles já tinham todos os bens materiais, muito além do que eles precisavam, era hora de protegê-los do mundo, da violência, das frustrações, das derrotas, das notas baixas. Meu meio xará, Mário Sérgio Cortella, diz em um dos seus livros e também em suas palestras sobre esses pais que ele chama de deseducadores. Uma das imagens que melhor representam essas mudanças está nessa charge aqui, onde nós, quando alunos, éramos questionados diante dos professores sobre as nossas notas baixas. E hoje, nós, professores, é que somos questionados sobre as notas dos nossos alunos. Sem contar que a ausência necessária para se fazer dinheiro para tudo isso nos afastou dos nossos filhos, o que levou uma parte de nós a acreditar que era possível compensar essa ausência com bens materiais, ou negando ao filho a palavra não. Outros, até por insegurança, por medo de perderem o amor dos filhos, caso negassem o que eles queriam, seguiam o mesmo caminho. Quando você é professor, entende que a escola é ou deveria ser, além do espaço do saber, um ensaio para o mundo real, onde se tropeça, se cai, se erra, se perde, se acerta e se ganha, de acordo com uma conjunção de fatores. Nós, professores, temos em nossas salas 20, 30, 40 alunos. Como realizar nosso trabalho se pelo menos os padrões de comportamento respeitoso diante dos demais indivíduos que formam aquele grupo social não forem considerados e respeitados? Sendo assim, quando não permitimos que seus filhos se comportem de maneira inadequada, desrespeitosa diante da turma ou de nós mesmos, não fazemos porque não gostamos deles, fazemos porque precisamos. Ou porque desejamos para eles o mesmo sucesso que só vem depois de muita tentativa e erro. E você, meu colega, não tema ser esse que talvez vá impor ao seu aluno a primeira frustração de sua vida. Explique a ele onde você quer chegar, o que você espera dele, o quanto sabe que ele é capaz de superar. E se ele te odiar assim mesmo, que seja. Quando a maturidade vier, se vier, talvez ele te entenda e te agradeça. Não tema ser odiado pelo motivo certo, tema ser amado pelos motivos errados. E eu vou ficar por aqui, certo de que estou realizando a minha missão
de preparar pessoas para um mundo que vem por aí. E lembrando que tudo o que eu digo aqui reflete minhas experiências e meus estudos, portanto, a minha opinião. E você tem todo o direito de discordar dela, mas não precisa me odiar por isso. Então é isso, um beijo e um abraço para todos e todas e até o próximo vídeo.